Voltamos, vocês estão me ouvindo? Porque eu vi agora que teve uma menina na outra live que pediu pra falar mais alto. Eu não sei administrar essas coisas, gente, eu sou muito ruim. Eu gravo vídeo fazendo poema, um menino lá da igreja que grava, que edita, porque eu sou enrolado. Mas voltamos já, enquanto não aparece que tem ninguém ali assistindo, não tem ninguém, né, no caso. Porque já fui beber uma água, já comi um pavê, já falei pra minha avó que eu tô vivo, que ninguém me sequestrou. Adoro caneca. Se forem me dar presente, me deem canecas que eu vou ficar super feliz, tá? Entrou alguém, mas eu não vi quem era. Acho que eu tô prendendo na cama, tá? Beleza, tô prendendo o celular na cama. Entrou alguém e já saiu. Eu falei assim, esse garoto vai falar merda de novo, tchau. Continuo naquele esquema, fazendo hora. Olha, tá forte, né? Fazendo hora pra eleição esculachar. Fazendo hora pra ver se vocês voltam a assistir. Né? Já voltamos no intervalo, crianças! Vamos trabalhar? Que hoje é sábado, mas hoje é dia, já que nós não fomos ao PU. O PU vai até você. Ó, que mega slogan. Vou sugerir isso pro nosso setor de marketing. Você não assistiu até o final, né, sua ridícula? Eu falei que ia voltar pra falar do Enem, viu? Como a Letícia não sabe, fica de novo. Palhaça. O tempo, o tempo que ela devia estar aqui prestando atenção é porque ela não vai fazer o ERG mesmo, né? Já fez, já passou e já não vai também, igual a minha. A gente tem essa história triste em comum. Foi por causa da UERJ que eu conheci essa estrupícia. Enfim, gente, não posso falar isso, depois vão brigar comigo. Vamos trabalhar, gente? Já tem 6 pessoas assistindo, vamos falar do Enem. Vou só repetir o que eu falei no início, que é pra intensificar. Se vocês quiserem me dar presente, me deem canecas, que eu amo canecas. Nesse intervalo, tufo do cabelo. O cabelo quando já tá ruim, tá calor, já suou, entendeu? Nesse intervalo já fui lá, já comi um pavê, já dei um pavê pra minha avó. Falei, ó, avó, ninguém me sequestrou, tô aqui, tô gravando vídeo ainda, tá? Nós vamos falar de Enem, porque eu sei que vocês querem fazer Enem. Atenção, gente, é fazer Enem, não é fazer neném. Não vão confundir, hein? Carnaval tá aí, vocês vigiem. Titi tá de olho em vocês. Esperar chegar a 10 pessoas pra começar a falar, né, gente? Porque é cansativo, né? Letícia mandou, já passei, Ângelo. Ah, a Letícia me deu uma caneca, ela quer que eu mostre, espera aí. Olha, gente, que linda a caneca que ela me deu. Eu amo caneca, a Letícia me deu essa daqui, de aniversário. Ela é daquela que quando bota água quente acende aqui, a bateria. Foi, viu como é que tá no meu quarto guardada? Eu nem uso, ela fica guardada cheia de coisinha dentro. Porque quando ela me deu, o nutricionista me proibiu de tomar café, chá, tudo. Vou botar o que aqui dentro? Mas aí eu uso pra guardar coisinhas. Amo canecas. Não foi só ela que me deu, não. Foi um grupo de amigas da faculdade. Éramos os 4 da UERJ, fomos os 4 para a UFRJ, porque a UERJ não quer nada com a gente. Não tem jeito. Meu povo, vamos trabalhar. Toda sensualidade bebendo água. É, vamos falar agora do Enem. O Enem aumentou drasticamente, bem no meu ano, né? Foi 2015, a sua taxa de inscrição. Já é uma facada para doer no peito mesmo, e no bolso principalmente. O Enem foi de R$ 35 a taxa de inscrição para 63. Eu acho que esse ano ele está em 68, né? Tá nessa faixa de 63 a R$ 70 por aí, né? Que corresponde praticamente a um exame discursivo. Um exame discursivo, não, perdão, um exame de qualificação da UERJ. As inscrições para o Enem são logo no início do ano, você se inscreve, aí passa aquele ano todo, aí você esquece que tem Enem. Quando você lembra, já é setembro, você já tem que estudar aquela coisa toda. Mas nós do PU estamos aqui para que você não esqueça que tem Enem e que vocês têm que fazer Enem. Mais uma vez lembrando, fazer Enem, não fazer Neném, tá, queridos? Então, mais ou menos em torno de março, abre a inscrição, se faz a inscrição para o Enem. Tem um período de isenção também, tem um número de candidatos que são isentos por esses mesmos motivos, que são os estudantes da rede pública de ensino. Durante todo o ensino médio, isso é importante falar, até para o sistema de cotas. Não basta ter feito um ano ou o último ano do ensino médio em escola pública, tem que ter feito todo o ensino médio para ter direito à cota. Alguém tinha pedido no grupo
para falar sobre as cotas, eu só esqueci de fazer uma observação. Parece que tem uma cota que a UERJ tem que o Enem não tem. A UERJ tem uma cota específica, vocês podem pesquisar sobre isso, para filhos de policial, porque a PM é do Estado, né? Então a UERJ abre esse tipo de benefício, entre aspas, para eles. Eu não sei se é para todo filho de policial ou se é para filho dos policiais mortos em trabalho, em combate, enfim. O Enem não tem essa categoria. O Enem tem para negros, indígenas, baixa renda, estudantes de escola pública, aquela coisa toda. Porque eu nunca usei as cotas, eu não sei dizer de verdade. Mas é uma coisa que vale a pena vocês pesquisarem, sim. Abre o período de isenção, depois abre a inscrição. O Enem, como eu falei, é mais ou menos nessa faixa de 63 a 68. Acho difícil me enganar, mas acho que esse ano está R$68. A menina que tinha pedido para eu falar mais alto, tá conseguindo me ouvir, gente? Estou falando baixo, não sei o barulho do ventilador. Se eu desligar o ventilador aqui, eu derreto. Não tem a menor condição. Eu moro em Padre Miguel, né, gente? Padre Miguel é do lado de Bangu. Só tem 2 lugares mais quentes que Bangu. É o sol e o inferno. Então, não tem condição. Aí o Enem é pago no Banco do Brasil. Não deixem, conselho, não deixem para pagar na última semana. É claro que às vezes o mês aperta, sempre sobra mês no fim do dinheiro, aquela coisa toda. Mas se puderem pagar com antecedência é bom, porque na última semana fica fila enorme. O serviço do Banco do Brasil não é um dos melhores, então vocês vão sofrer na fila. E a gente, como vestibulando, não pode perder tempo, né? E fila é perder tempo. Quem tiver dúvida pode mandar. Vou começar a falar do sistema de prova e de correção do Enem, tá? Existe uma proposta do novo Ministério da Educação, né, que mudou aí o ensino médio, não sei quem concorda, quem não concorda. Um dia é até legal num aulão a gente fazer um debate sobre isso, não é o momento agora, não vou entrar nesse mérito, tá? Eu posso sair daqui linchado por vocês. Então, o novo Ministério da Educação tem uma proposta de colocar o Enem online, tem uma proposta de colocar o Enem em 3 ou 4 edições por ano, tem uma proposta principal de colocar o Enem num dia só, porque sábado e domingo é muito ruim, até pela questão da galera que é aí adventista e que tem que começar o Enem 7 horas da noite, termina 11 e passa a tarde toda presa enquanto as outras pessoas estão fazendo prova para não ter acesso à prova. Né? Isso é até um ponto interessante, porque tanto o Enem quanto a UERJ, a nossa legislação é muito respeitosa nesse sentido. O Enem ele vem aí, aproveitando para a redação de vocês, o Enem ele vem como um agente de inclusão mesmo, apesar de não ser um sistema perfeito, o objetivo dele é colocar a gente dentro da faculdade mesmo, é dar acesso ao pobre, ao negro, a quem for para dentro da faculdade. Então a gente pode discordar disso, a gente pode discutir isso, mas enfim. O Enem até então, ele existe desde 1990 e 80 e alguma coisa, até então ele era simplesmente um exame mesmo, era apenas para examinar como ia o ensino médio brasileiro, né? A sigla Enem é Exame Nacional do Ensino Médio, e ele era apenas uma prova estatística de avaliação. De 2009 para cá, o Enem passa a ser a porta de entrada da faculdade. O SISU, o ProUni e o FIES, eu vou falar disso também, através do Enem, começa a selecionar pessoas para estarem nas faculdades públicas e privadas do país. Então aí que se deu atenção para o Enem, aí que todas as escolas deram um freio, mudaram seu sistema e falaram, não, peraí, a gente precisa investir nisso aqui, porque as pessoas precisam ir para a faculdade. E a gente não tem mais o vestibular separado como tinha antigamente, da UFRJ, da UF, da Unirio. Antigamente, assim como a gente paga provas separadas da UERJ, a gente teria que pagar provas separadas de cada faculdade dessa. E haja dinheiro, né, gente? A gente sabe que a PUC está aí em torno de 150, 180 reais a prova. Então, é uma grana. Os nossos professores, os meus professores, os de vocês da escola, a galera mais antiga, passou por isso. Teve que fazer o vestibular separado. Às vezes não tinha dinheiro, então tinha que focar. Vou fazer só o UFRJ, vou fazer só o UF. Hoje o Enem democratiza isso, te dá a oportunidade de concorrer com pessoas de concorrer com pessoas de todo o Brasil, de concorrer de concorrer para faculdades de todo o Brasil. Você pode passar por uma faculdade no Rio Grande do Sul, no Nordeste, em São Paulo. A gente tem aí as faculdades de São Paulo num nível altíssimo de educação, a USP, enfim.
É claro que a gente sabe que o fluxo é muito maior de gente querendo vir estudar nas faculdades do Sudeste, principalmente no eixo Rio-São Paulo, do que o pessoal querendo migrar para Nordeste, para Centro-Oeste, para Norte, enfim. Mas ainda é um sistema muito interessante, sim. Então o Enem, a partir de 2009, começou a ser usado para isso. Eu vou explicar sobre SISU Pro Unifiéis, tá? A prova do Enem consiste em 180 questões, 180 cansativas questões, tá, gente? São 90 num dia, 90 no outro. Lembrando que no segundo dia, que é o domingo, tem a redação. Então, sábado, você sai da sua casa cedo para chegar na prova do Enem até no máximo 1 hora, para não se atrasar, para não aparecer no G1, tá? Para não passar vergonha, não virar meme na internet, enfim. Você corre para chegar cedo, os portões abrem meio-dia, fecham 1 hora da tarde e a prova começa a 1h30. Gente, fazer uma prova em que você chegou e você foi o último a entrar e você quase morreu para entrar e você teve que correr e você teve que passar por debaixo da grade, você teve que pular o muro, você já vai começar aquela prova desestabilizado. Então não é só chegar cedo e chegar bem, e chegar tranquilo, e sentar e organizar o teu material, e botar ali a tua comidinha, o teu biscoito, fazer a sua oração, ou o que você quiser fazer, para se acalmar, entendeu? O sistema de aparelhos eletrônicos é o mesmo da UERJ, tem aquele saquinho de material feito pela NASA, indestrutível, que você coloca ali dentro. O ideal é você desligar o celular, botar em modo avião, tirar a bateria, quebrar, tacar fogo, porque se o celular tocar durante a prova, a regra é que você seja eliminado, tá? Isso pode ficar a critério do fiscal, tem fiscal que só vai te olhar feio e vai falar desliga, ou então tira da sala, porque vai estar dentro do saquinho, não vai ter como abrir para desligar. Mas a regra do jogo é que você seja eliminado, porque seu celular tocou, tá? E eles são muito rigorosos em relação a isso. Você não pode abrir o saquinho enquanto você estiver no prédio. Você só pode depois que você estiver no portão da rua. Se você sair da sala, tô no corredor, não pode, tá? Vai ter fiscal que vai... só lá fora, tá? Tá bom? Eles são educados, claro, não tem motivo para não ser. O mesmo esquema, caneta preta, aí o Enem não vai aceitar caneta azul, diferente da UERJ, a UERJ aceita caneta preta e caneta azul. O Enem só caneta preta de corpo transparente, tá? Vai ter sempre gente vendendo na porta da prova, mas se você é um candidato preocupado e cuidadoso e aluno do PU, você vai comprar antes, né? Vai se precaver. Eu, por exemplo, levei 4 canetas pretas pro Enem, uma só para redação, porque a caneta não podia falhar, não podia dar ruim. Então a gente tem que pensar que assim, nada pode dar errado, tá? Então a gente tem que se preparar, vale a pena comprar uma canetinha nova. Se deixar para comprar na hora, o cara vai querer te cobrar R$20 na caneta. 20 não, mas eu digo assim, vai querer te cobrar mais caro, porque ele vai ver a sua necessidade. Ou então vai querer até te vender lápis, sendo que você nem pode entrar com lápis, tá? Não sei se essas pessoas, elas não têm essa informação, elas fazem com má fé mesmo. Sobre comida, Letícia sabe, Letícia estuda comigo, eu sou uma pessoa que leva para a faculdade quase que uma bolsa de livro, uma bolsa de comida e uma bolsa de remédio. Criado com vó, né, gente? Então, assim, onde eu vou eu carrego, eu tiro da mochila assim, um frango assado, uma lasanha, uma coisinha leve, pequena, prática. Então, assim, tanto a UERJ quanto o Enem não tem restrição de comida, você pode levar o que você quiser. Claro que tem coisas que não são legais de levar, porque suja, porque molha, porque derrete. Então, assim, barra de chocolate. Eu nunca levei barra de chocolate grande. Tem gente que leva uma barra de chocolate grande, aí se entope, tem diarreia, não adianta. Eu levava aquelas barrinhas, 1 ou 2 daquelas barrinhas, que aí quando te dá uma caidinha, você come um chocolate, a serotonina sobe, levanta o teu astral. Mas é um chocolate que você vai abrir, comeu, acabou, não vai ficar na tua mão, não vai ficar derretendo. Eu gostava de levar aqueles amendoins coloridos, que são gostosinhos também. Essas batatas, tipo Sensação, Ruffles, tudo isso quebra, molha, quebra, faz barulho, suja, esfarela, vai atrapalhar você, eu não aconselho. Galera quer levar pão com ovo, pão com manteiga, pão com mortadela, gente, facilita, né? Leva um trocinho prático, leva água, porque dá muita sede, você fica cansado, fica com a bunda quadrada na cadeira. Eu que já não tenho bunda, saí quase o Bob Esponja, quase pedindo a calça do Bob Esponja emprestado, tá? Deixa eu ver mais o que.
Esse cuidado com a comida é importante, com o que você vai levar, evitar coisas que sujem, que possam sujar de repente o teu cartão resposta, pode sujar a tua prova, aí vai te desestabilizar mais, é complicadíssimo. Às vezes a gente cai em escola de meia mesa, sabe aquela mesa que é meia? Eu sou muito espaçoso, então eu odeio aquela mesa. Aí você vai ter menos espaço, já é um caderno de questão, um caderno mesmo que você abre, inclusive isso é importante falar, que ocupa espaço, tem o cartão resposta, no dia da redação tem a folha de redação, tem a folha de rascunho, tudo isso a gente tem que saber administrar, por isso que eu falo da experiência. A primeira vez você vai se enrolar, a segunda vez de repente você já está mais tranquilo. A gente tenta falar antes para que vocês se enrolem o menos possível. O objetivo dessa live é esse mesmo, é te mostrar como é que vai ser lá, o que vai acontecer, o que vai ter, essa experiência do celular, para você não se assustar, é normal. O cara não tá pegando o teu celular porque ele te olhou e achou que você tem cara de mau caráter, ele vai colar. Não, ele tá pegando porque é um procedimento mesmo da prova. E a equipe é muito rígida em relação a isso. Você assina, o tempo todo você tem que assinar documento, assinar nota de prova, assinar cartão de presença, e assim, tem galera que faz assinatura diferente. Ah, agora eu tô com vontade de fazer essa, agora eu tô com vontade de fazer essa. Gente, assinatura não é autógrafo, assinatura você tem que ter uma só. Porque todos os seus documentos vão ser baseados naquilo ali, para ver se foi você mesmo que assinou. Se a assinatura for diferente, eu posso ir lá, escrever seu nome, dar um rabiscão e dizer que foi você. Então tomem cuidado com isso, o Enem implica mesmo. Se eles pegarem uma coisa assinada de um jeito, outra coisa assinada de outro, eles vão questionar, você vai ter que assinar um outro termo, vai ter que passar por um constrangimento chato. Eu tenho essa mania de escrever às vezes com letra de forma, às vezes com letra de imprensa, às vezes com letra cursiva e misturar, coisa de professor. Mas isso deve ser evitado, principalmente porque a assinatura é um signo seu, é um símbolo. Falar signo, a galera já vai, eu sou meu ascendente, isso aqui. Não, signo no sentido de símbolo mesmo, tá? Vou falar já de como é a prova. Dona Marisa mandou uma mãozinha assim, é uma pergunta, tá acompanhando, é alguma coisa que eu falei? Me diz que eu já nem lembro mais. Falei da comida, falei da documentação. Você tem que levar um documento de identificação com foto, mesmo caso da UERJ, tá? Porque aí chega lá, você mostra seu documento, a fiscal que está na mesa, na porta da sala, ela vai ver se aquilo ali é a sua sala mesmo, se não for, ela vai te encaminhar. Por favor, gente, se for errar o lugar, erra a sala, não erra a escola não, porque aí, né, você ainda tem que se deslocar para outra escola, já deu o horário, esquece. Aí você vai passar por essa conferência, ele vai botar o celular no saquinho, o relógio, o que for, você vai botar embaixo da mesa, vai pegar o seu cartão resposta, que já vem com o seu nome numa outra mesa lá dentro, com outro fiscal, isso tanto o Enem quanto o UERJ, dificilmente isso varia. O fiscal você vai assinar uma lista de presença e depois vai sentar no seu lugarzinho e vai aguardar. Tudo isso você vai mostrar na UERJ a sua identidade, o seu cartão de confirmação, e no Enem você vai mostrar a sua identidade, o seu cartão de confirmação também. Eu ia falar que no Enem é só identidade, não, mas tem o cartão de confirmação também. Deixa eu ver mais o que a gente tem. Normalmente se distribui a prova de cabeça para baixo e pede para só abrir quando tocar o sinal, porque aí todas as pessoas daquele prédio vão começar ao mesmo tempo. Lembrando que tudo é feito no horário de Brasília, tá? Então aí de repente, a gente está no Rio, a gente não tem problema, que o Rio segue o horário de Brasília. Mas pra gente ficar atento nessa questão do horário. A UERJ tem um caderno de provas igual para todo mundo. O Enem já trabalha com 4 cadernos de prova diferentes, que é o caderno cinza, o caderno rosa, o caderno azul e o caderno amarelo. Tem um dia que troca o cinza pelo branco, mas é a mesma coisa, cinza e branco. Tanto no sábado quanto no domingo. Vem um caderno com 90 questões, com as disciplinas do dia. Lembrando que sábado vocês vão fazer ciências humanas e ciências da natureza, que é química, física, biologia, filosofia, sociologia, história e geografia. E no domingo vocês vão estar fazendo matemática e suas tecnologias, linguagens, que vai estar englobando aí português, língua estrangeira, que é inglês ou espanhol. Tudo isso você escolhe antes, pelo amor de Deus, tá? No momento da sua inscrição.
Inclui também linguagem, literatura, história da arte, educação física, que às vezes a gente acha que não, mas educação física por causa da linguagem corporal. E a redação que vai ser feita no domingo. Portanto, no domingo vocês têm 1 hora a mais para fazer isso. Para fazer essa redação. Então, assim, se no sábado tem 90 questões, 4 horas e meia. No domingo tem 90 questões, mais uma redação, 5 horas e meia. O que a gente supõe? Que essa 1 hora a mais que vocês ganharam no domingo foi por causa do trabalho a mais que vocês ganharam no domingo, que é fazer a redação. Então, teoricamente, tecnicamente, a redação é para ser feita em 1 hora. Eu fui muito rigoroso com isso no ano que eu fiz Enem, porque se você fizer em 1 hora, e essa informação é para assustar vocês mesmo, você vai ter 3 minutos para cada questão. Se você faz a sua redação em exatamente 1 hora, você tem 3 minutos para cada questão. Contando com o tempo de marcar no cartão. Se não, se você separar meia hora para marcar no cartão, o que eu não aconselho, eu vou fazendo, faço 10, marco. Ou faço 15, marco. Ou faço uma página, marco. Entendeu? Não deixe para marcar tudo no final, porque aí você já está muito cansado, já está muitos 11, é muita bolinha, são 90, você daqui a pouco já está marcando X quadradinho, fazendo teste do bafômetro, uma loucura. Então eu aconselho fazer um pouquinho e marcar, fazer um pouquinho e marcar como você achar melhor. Mas se você separa meia hora para marcar o cartão, você só tem para fazer cada questão 2 minutos e meio. E se você leva mais tempo do que 1 hora na redação, você vai ter menos que 2 minutos e meio por questão. Entende isso? Normalmente o pessoal faz a redação primeiro, aí começa, aí viaja na redação, aí faz rascunho, aí desenha, aí pensa no Facebook, aí faz textão, bota hashtag, se empolga muito, quando vai ver, tem 40 minutos para fazer matemática, que a gente sabe que não é fácil. Aí sabe o que acontece? O Enem tem uma coisa que chama, que eu vou falar também, teoria da resposta ao item. Quer dizer, se muita gente acerta, a questão vale pouco. Se pouca gente acerta, a questão vale muito. Nos 2 anos que eu fiz Enem, a minha maior nota foi em matemática. Não que eu seja maravilhoso em matemática, não. Mas o pessoal não faz matemática. Entende? O pessoal não faz matemática. Deixa para depois, não tem tempo, faz 5, chuta a maioria. Então, quem faz e acerta, acaba tirando notão, porque as questões vão valer muito, porque a galera não faz. Entendeu? Os 2 anos que eu fiz Enem, minha nota foi 800 e pouco em matemática. Justamente, eu acredito que seja por causa dessa teoria da resposta ao item. Seja por isso. Então, e por exemplo, a UFRJ no SISU, ela dá pesos diferentes às áreas. Entendeu? Por exemplo, para letras, redação tem peso 3, matemática vai ter peso 1. Mas, de repente, a galera que fez letras, que passou para letras, não era tão boa assim em matemática. O meu diferencial minha nota foi boa em matemática. Então, de repente, foi por isso que eu entrei. Entende? Existe todo um jogo, todo um esquema. Mas, enfim, o que eu fiz nas 2 vezes que eu fiz Enem foi olhei o tema da redação, que não tem como olhar, você fica curioso, fica ansioso, tem todo aquele fuzuê em torno do tempo da redação. Não existe estudar na véspera, abrindo um parênteses, você tem que descansar, tem que relaxar. Ano passado, na véspera do Enem, eu fui ver, na sexta-feira vai que cola o filme, então você tem que dar umas parecidas. Estuda, termina de estudar e acabou. O que foi até ali foi, o que não foi não vai mais, não adianta se desesperar. Estudar do sábado para o domingo eu não aconselho. Aqueles pré-vestibulares que fazem maratona, vai sair daqui 11 horas da noite no sábado para estudar para o domingo. Não vale a pena, eu acho que gera um cansaço mental muito grande em vocês, tá? Mas o que eu ia falar que eu fiz? Eu abri o tema da redação, olhei e fui pensando nele. Enquanto eu pensava ele, para não perder tempo, eu fiz as questões de língua estrangeira. 5 questõezinhas enquanto eu pensava na redação. Depois eu fiz a minha redação, sempre com o olho no tempo de prova. Para quem nunca fez Enem nem o UERJ, funciona assim. Eles têm um quadro com adesivo, 5 horas e meia. Aí depois tem 4 horas e meia. Depois tem 3 horas e meia, 2 horas e meia, 1 hora e meia, 1 hora, 45 minutos, 30 minutos, 15 minutos e 5 minutos. E eles vão tirando os adesivos conforme o tempo for passando.
Então vocês têm que ficar atento ao tempo da prova. Se você levantar a mão e pedir ao fiscal, quietinho na sua, o tempo que já passou de prova que ainda tem, ele te responde. Mas você também pode controlar ali pelo quadro, entendeu? Se você quiser perguntar a ele que horas são, ele te responde sim. A não ser que você pegue um fiscal muito malvado, mas no geral ele responde assim. Você não pode gritar, oh, que horas são? Não, porque aí se ele responder, ele desestabiliza todo mundo, porque de repente tem gente ali que não quer saber o horário, não funciona sob pressão, tá? A gente tem no sábado 45 questões de ciências humanas, 45 de ciências da natureza, no domingo 45 de linguagem, sendo 5 da língua estrangeira que você escolheu, espanhol ou inglês, e 45 de matemática. Cruel, né? E a redação, tá? É assim que funciona o Enem. A questão dos cadernos que eu falei, eles entregam intercalado, acostume-se com isso. Por exemplo, se aqui eu tenho uma fileira, aqui eu tenho outra fileira, eles vão entregar assim, azul, rosa, azul, rosa, azul, rosa, azul, rosa. Na fileira do lado, eles vão entregar branco, amarelo, branco, amarelo, branco, amarelo, branco, amarelo. E na outra, azul, rosa, branco, amarelo, branco, amarelo. Sempre assim, para ficar intercalado, para você não ter ninguém com caderno igual ao seu do lado. As questões são diferentes? Não, as questões são as mesmas. Muda-se a ordem das questões. Entende? O que no seu caderno rosa pode ser a questão 130, no caderno do meu amigo azul pode ser a questão 20. 20 não, porque 20 e 130 não é no mesmo dia, mas pode ser a questão 100. Entende? Vai se mudar a ordem mesmo das questões, tá? Passado o Enem, eles liberam o gabarito do Enem acho que na quarta-feira. No sábado à noite, tem professores desses cursinhos pré-vestibulares, principalmente os virtuais. Eles vão fazer a prova no sábado e no domingo, levam a prova para casa e sábado à noite, quando você chega em casa, já tem gabarito do primeiro dia do Enem. Só que você vai olhar aquilo ali para quê? Para se desesperar pro domingo? Eu fiquei com as duas provas ano passado, nos 2 dias. O Enem deixa você levar a prova para casa, já vou explicar isso. O Enem deixa você levar a prova para casa, eu fiquei com a prova nos 2 dias, mas não quis conferir gabarito nenhum. Nem o gabarito desses cursos, que sai tipo 1 hora depois, que a equipe de professores se junta e faz, nem o gabarito oficial que saiu na quarta-feira. Eu entreguei na mão de um professor meu e falei, ó, toma, fica à vontade, olha aí as questões. Eu vou saber o resultado quando sair o resultado lá em janeiro, em dezembro, enfim. Entende? Mas isso vai de cada um. O que eu falei que eu ia comentar com vocês? Do caderno de questões, do gabarito. Eu tinha falado que eu ia comentar alguma coisa, agora mesmo que eu esqueci. O Enem tem muita coisa para ser falado. Aí no sábado mesmo já tem isso. Na quarta sai o gabarito oficial, mais ou menos. Vocês podem... Ah, tá, do caderno que vocês levam para casa. A UERJ não permite que vocês levem o caderno para casa sob hipótese alguma. O Enem permite se você ficar até a última meia hora de prova. O Enem deixa você sair da prova depois de 2 horas de prova. Você pode sair, você não vai levar o caderno, mas você pode sair, pode ir embora. O Enem só deixa você levar o caderno depois de... na última meia hora de prova. Aí você pode levar o caderno para casa. Se você ficar até a última meia hora, você tem a opção de levar ou não. Você pode largar lá também, jogar no lixo, fica à vontade. Quem sai por último da sala, os 3 últimos da sala, precisam assinar uma ata de que aquela prova foi aplicada corretamente até o final naquela sala. Isso é até um termo em relação à responsabilidade dos aplicadores, dos chefes de sala. Tipo assim, aqui o trabalho foi feito, nós estamos aqui testemunhando isso. Então, por exemplo, se estamos eu, Letícia e Matheus numa sala, eu já terminei, mas eu estou entre os 3 últimos, eu tenho que esperar eles 2 terminarem pra gente assinar e sair junto da sala. Entende? Essa é a ata de sala, até porque, por exemplo, vai que quem está aplicando é uma parente da Letícia. E eu e o Matheus, a gente sai, ela fica sozinha na sala, a parente passa a resposta para ela, não sei. Entendeu? Eles têm essa medida de segurança. Até porque Letícia é meio mau caráter, então a gente tem que ficar de olho. Brincadeira.
Sobre a comida, um adendo. Você pode levar a comida que você quiser, biscoito, marca, pote, mas a sua comida pode ser revistada a qualquer momento. Eu nunca vi acontecer, mas está no site do Enem que a qualquer momento eles podem querer olhar. Que tem gente que leva cola em copo de Guaracamp. O ser humano é muito sujo, gente. Então, sabe, não tem jeito. Eles podem querer olhar e tal. Evitem coisas que vai dar trabalho. Tipo, quero levar minha bebida congelada. Aí vai molhar, vai suar, vai precisar de saco plástico. Entendeu? Aquele mesmo conselho. Em dezembro, mais ou menos, tô com a mão aqui que já tô doendo de ficar em pé. Eu sou muito sedentária, né? Em dezembro, mais ou menos, já sai a nota. Esse ano adiou um pouco. Saiu em janeiro. Mas aí sai a nota das cinco categorias: redação, ciências da natureza, ciências humanas, matemática e linguagens. Dessa nota, você soma as 5, divide por 5 e faz uma média simples. Vai ser a tua média do Enem, para você jogar lá no SISU. Sendo que existem faculdades que fazem com a média simples, por exemplo, a Rural, ela usa a média simples. Pegou as 5 e dividiu por 5. A UFRJ dá peso. Então, para letras, redação tem peso 3, linguagens tem peso 2, ciências humanas acho que tem peso 2, e ciências da natureza e matemática tem peso 1. Entendeu? Isso vai variar de acordo com o curso. Mas a UFRJ trabalha com esse sistema de peso. Aí você vai fazer média ponderada, né? E vai entrar naquele esqueminha do SISU, que é uma semana infernal na sua vida mesmo, tá? Lore Alves perguntou, eu já tava sentindo falta das perguntas, gente, porque eu já tava falando assim, aleatório, já sem botar vírgula, sem nada. Lore Alves perguntou, alguma chance de você ser aplicador? Eu estava querendo sim, sabe? Porque dizem que paga bem. E porque era uma forma de estar perto da galera que vai estar fazendo, de repente. Eu tenho essa vontade sim. Eu conheço uma menina que foi chefe de sala, ela não está morando mais no Rio, mas eu vou perguntar a ela como é que faz. Eu tenho esse interesse sim. Para começar a falar aí do SISU, do ProUni, do FIES, é o seguinte: o primeiro programa que abre logo em janeiro, abre numa segunda-feira e fecha numa sexta, mais ou menos, é o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, que é para você encontrar a sua vaga nas faculdades públicas de todo o país, todas aquelas que pertencem ao Enem. A UERJ, é claro, não está incluída. Então você vai se cadastrar no SISU com o teu número do Enem e o SISU já vai ter acesso a todas as suas notas. O que a gente chama de nota de corte é a nota do último candidato que entrou para aquele curso com aquela nota, dentro daquele número de vagas. Então, por exemplo, se eu entrei lá, aí tem 30 vagas, eu sou o 30º, eu tô lá em último. Aí a Letícia entrou pro mesmo curso com a nota maior que a minha, ela vai entrar nessa classificação. Se ela entrar em 30º, eu vou para 31º, perdi minha vaga, eu posso ficar numa lista de espera. E se ela entrar lá no meio, ela vai entrar, por exemplo, em 14, o 14 vai para 15, 15 vai para 16, o 30º vai para 31º e eu me lasquei do mesmo jeito. Eu posso ficar na fila de espera, lembrando que você só, quando fechar o SISU, você pode ir mudando de curso todo dia, você vai jogando sua nota onde você vê que dá. Aí você tem duas opções sempre. No último dia, fechou na sexta, saiu o resultado na segunda, você passou na sua segunda opção e não passou na primeira, você pode entrar na lista de espera da primeira. Você vai fazer matrícula da segunda, normal, mas quando abrir vaga da primeira, eles vão te avisar. Aí você já tem que acompanhar não mais pelo SISU, mas pela chamada da faculdade mesmo. Já vai passar a ser um problema da faculdade, da UFRJ, da Rural ou da Unirio. Tá? Se você passar na sua primeira opção e não passar na segunda, você não pode ficar na lista de espera da segunda. Ou você vai ou você não vai. O Enem é muito rígido nesse sentido. Você passa para a sua primeira opção, você tem que ir para ela, então você não vai para nenhuma. A sua segunda opção foi, em algum momento, a primeira opção de alguém. Então aquela pessoa já está ali esperando para preencher aquela vaga. Eu, no primeiro SISU do ano passado, eu passei para Rural em primeiro lugar, mas era a minha segunda opção. Então eu pude ainda concorrer à minha primeira opção, que era a UFRJ, né? Nesse fluxo UFRJ Rural.
Depois do SISU, aí começam, depois que você é selecionado pelo SISU, posta textão, chora no Facebook, marca a gente, que a gente fica feliz, apoia, fala lá, foi meu aluno, aquela felicidade toda e tal. Passei o sábado com essa criatura, não aguento mais, enfim. O... Aí você vai partir para os procedimentos de matrícula. E cada faculdade tem o seu procedimento. A UFRJ faz primeiro uma parte online, que eles chamam de pré-matrícula, depois uma parte presencial. A Rural já faz um outro esquema e vai de acordo com a instituição. Depois, os que não foram aproveitados no SISU, tem o ProUni, que dá bolsas de até 100%. Nem todas são de 100%. Eu tenho um amigo que estuda na Veiga com 100%, mas tem gente que tem bolsa de menos. Também é com a sua nota também é com a sua nota do Enem, que você aproveita no ProUni, né? Que é o programa de faculdade para todos, que o governo vai te dar uma bolsa, ele vai pagar o valor que você não vai pagar numa faculdade particular. Enquanto isso, o FIES, que vai vir depois do ProUni, que é o outro reaproveitamento, entende que é uma peneira? Quem não foi aproveitado no SISU pode ser aproveitado no ProUni, pode ser aproveitado no FIES. O FIES é um programa de financiamento estudantil. O que é um financiamento? Alguém paga para você e depois você tem que pagar para essa pessoa. Então o governo vai pagar a tua faculdade, quando você estiver formado e trabalhando, você vai pagar o governo. É claro que o SISU é muito mais interessante, porque aí você está estudando de graça mesmo, você não vai dever nada para ninguém. Mas e ainda vai estar numa federal ou numa estadual. Mas você ainda tem também a chance do ProUni e do FIES. Tudo isso é oferecido através do Enem, por isso essa concorrência tão grande e de repente por isso uma prova tão desumana e cansativa e de resistência como é o Enem. Falei da teoria de resposta ao item, né, o TRI, que é essa maneira que o Enem tem de descobrir onde é que a gente chutou e de destruir a nossa vida, tá? Ele faz isso de uma maneira inteligente que a gente não consegue identificar como é que é, mas se você sabe um assunto e erra a questão e sabe a outra questão do mesmo assunto, você acerta, ele entende que você não sabia, então você chutou e ele anula aquela questão, é um sistema bastante complicado. Por isso que é difícil prever a nota do Enem. Quando começou o Enem, abriu o SISU e tal, minha mãe fica assim, e aí? Todo dia ela acordava, e aí? E aí? Tipo assim, e aí? Já tem resultado? Foi pra onde? Qual a nota? Sabe? A própria nota de corte vai variar de acordo com a quantidade de pessoas que querem aquele curso de acordo com a nota delas. Se a nota das pessoas que querem aquele curso é alta ou é baixa. Entendeu? O SISU funciona assim. Por isso que a gente começa o SISU na segunda-feira, primeiro lugar de 11 vagas. Daqui a pouco você é o 40º lugar de 11 vagas. Você foi do primeiro para 40, porque começou a entrar gente ali que era com a nota maior do que a sua. Entendeu? Principalmente a galera que tira notão, que arrebenta, começa a botar a nota lá pro final. O pessoal que estava feliz lá no início se lasca. Tenho que falar, para concluir o Enem, do THE, que é o teste de habilidade específica. Não conheço a fundo, nunca fiz, mas alguns cursos em algumas faculdades você tem que aliar a nota do Enem a um teste específico. Então, que vai ser oferecido um preparatório nesse sentido também no PU, que é um curso completo para você. Os cursos de artes, acho que arquitetura, designer gráfico, desenho, acho que dança, música. Eu tenho um amigo que ele fez esse teste. Ele fez da Unirio, eu acho, para música. Ele toca já há muito tempo, ele fez técnico em música pelo Pedro II. E é eliminatório. Ele fez o teste na sexta. Passou, fez no sábado. Passou, fez no domingo, passou. Mas algumas pessoas foram sendo eliminadas ao longo disso. Tem gente que foi eliminado na sexta, tem gente que foi eliminado no sábado, tem gente que foi eliminado na última fase, no domingo, né? É tipo The Voice, tipo BBB, né? Enfim, acho que é isso que a gente tem sobre Enem, sobre o ERJ. Ou, se vocês tiverem alguma dúvida, falem agora, porque eu já devo estar encerrando a live. São 5 para as 6. Eu devo estar encerrando mais 6h10, 6h15, se ainda tiver alguma dúvida. Que a live do professor Luiz Henrique começa às 6h30.
Aí ele vai estar falando sobre o novo vestibular da UERJ, vai estar aprofundando mais aí o assunto e vai falar também sobre linguagens, por que recebe esse nome e tudo mais. Tá? Alguma dúvida, mandem agora, falem agora ou calem-se para sempre. Dúvidas, elogios, críticas, reclamações, procurem Milton no balcão da frente, tá? Elogios ao meu cabelo, vocês fiquem à vontade, tá bom, queridos? Acho que é isso, falei tudo do Enem, do SISU. Se vocês tiverem alguma dúvida, falem, porque eu vou lembrar de alguma coisa que eu não falei, depois vou ficar mandando escrito, vai ficar opção solta. Vai ficar informação solta. Ah, lembrando uma coisa importante. A UERJ, além dela disponibilizar... UERJ, a gente dá aquela limpada na garganta, né? A UERJ. Além dela disponibilizar a relação candidato-vaga, ela disponibiliza nota máxima e nota mínima do curso. Tipo, o cara que passou para esse curso no último vestibular em primeiro lugar tinha essa nota. O que passou, o que entrou, mas entrou no último lugar, na última vaga que tinha, ele tinha essa nota. Então é a nota máxima e a nota mínima. Para dar um exemplo, eu vou ver aqui o de psicologia, que eu lembro que na turma B que eu fiquei, tinha muita gente que queria psicologia. Alô, turma B, todo um carinho. Que eu fiquei antes do almoço, tinha muita gente que queria psicologia. Eu vou procurar aqui, ó, psicologia, as específicas são biologia e língua estrangeira, faz português instrumental com redação como todo mundo, e a média da nota na primeira reclassificação, foi psicologia 64 pontos. Então, naquele universo de 100 da UERJ, que você junta 80 da segunda fase com 20 da primeira, a média da galera que passou em psicologia era 64 pontos. Eu tenho aqui pontuação máxima e mínima, vou olhar de psicologia. Escolhi psicologia assim para dar um exemplo para vocês. Estou falando no caso de vagas não reservadas, que a gente chama de ampla concorrência, que é a galera que concorre sem cota, tá? Que costuma ser a nota mais alta, a cota a nota é mais baixa. Psicologia, a nota mais alta foi 86 e a nota mais baixa foi 70. Então você vê aí que a diferença é de 16 pontos. É uma nota baixa, alta, 70 pontos, tá? Eu vou mandar esses arquivos todos no grupo, ou posso postar mesmo aqui no grupo do PU, do Facebook, ou nos comentários da live. A relação candidato-vaga de psicologia para ampla concorrência, porque tem uma cota para pessoas com deficiência física e filhos de policiais, tem uma cota para negros e indígenas, tem uma cota para rede pública e tem uma cota para renda. E tem a cota e tem o espaço que é para os não reservados, que é a galera que não tem cota. Psicologia para essa galera dos não reservados tinha 50 vagas para 1.500, estou arredondando, 1.500 candidatos. Então a gente tinha aí uma relação de 30 candidatos por vaga para psicologia. Estou usando um exemplo de psicologia. Vou mandar essa lista, vocês olhem aí o curso que vocês querem, vão comentando, podem falar comigo, não tem problema. Muito interessante. O Enem e a UERJ, eu já falei isso, tem toda uma estrutura para receber pessoas que têm algum tipo de necessidade, algum tipo de deficiência. Deficiência física, uma dificuldade motora. Tem pessoas que escrevem a redação para você no Enem, caso você tenha alguma dificuldade motora. Para deficientes visuais, tem os ledores, que são as pessoas que leem a prova para as pessoas que têm essa deficiência, tanto no Enem quanto na UERJ. Lactantes, que são as mães que estão aumentando ainda, podem levar alguém que fique com a criança enquanto ela não amamenta e ela faz a prova, depois ela leva para amamentar. Dona Marisa quer ver psicologia. Dona Marisa, a senhora quer lecionar? Quer fazer psicologia para lecionar? Fala comigo. Como a gente tem tempo, eu vou ver aqui para ela. Biologia na UERJinha. Biology. Não estou vendo biologia. Ciências biológicas na UERJ. Na UERJ de São Gonçalo, as vagas não reservadas eram 3 candidatos por vaga na UERJ de São Gonçalo.
Na UERJ do Rio, que é lá no Maracanã, são 10 candidatos por vaga. 9,5 eu estou arredondando para 10 candidatos por vaga. Tá? Isso no último vestibular que teve, que foi o vestibular 2017, que foi 2016 para 2017. Não, minto, esse foi 2015 para 2016. Então foi o vestibular 2016, tá? O que eu ia falar? Ah, tá, você escolhe no Enem, quando você vai fazer a prova do Enem, você não coloca nada referente ao curso que você quer, o curso você só vai escolher no SISU, tá? O SISU ele existe para isso. E na UERJ você só escolhe o curso na segunda fase, que aí você já vai fazer as matérias específicas do seu curso. No primeiro aqui todo mundo faz a prova igual, não importa para qual curso esteja concorrendo. Gente, já estou encerrando, já são 6 horas. Se tiver alguma dúvida eu fico até 6h10, se não, a gente já encerra aqui. Eu vou só ver as notas de biologia para a dona Marisa. A ciências biológicas no Rio, a mínima foi 56, a máxima foi 80. Em São Gonçalo, você vê aí que essa região tem uma concorrência menor. Em São Gonçalo a mínima foi 31,5 e a máxima foi 63,5. A gente vê aqui a média. Isso a média da primeira classificação, daquela galera que entrou primeiro, não das reclassificações, né? As reclassificações são o preenchimento das vagas que foram deixadas pela galera que entrou na primeira chamada e desistiu. E aí eles vão chamando outros. A primeira vez que eu passei na UERJ, eu passei na primeira reclassificação, não na primeira classificação. Ciências biológicas, média 53,75 no Rio e 40,72 em São Gonçalo. Gente, eu acho que é isso. Temos mais alguma dúvida, alguma coisa pra gente estar encerrando? Acho que é isso, né? Qualquer dúvida que tenha ficado, eu vou mandar o esqueminho, o mapa mental. Acho que deu pra dar uma esclarecida boa pra vocês. São 6 horas, vocês ficam aí com meia hora pra falar pra descansar, beber uma água, fazer o que vocês quiserem até a live do professor Luiz Henrique. Não percam, tá? É isso, beijo nas crianças, foi um prazer inenarrável. Fiquem com Deus.